Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro, quarta temporada. Pois muito que bem, sejam bem-vindos à quarta temporada do Li no Livro. Espero que o ano novo de vocês tenha sido incrível. Eu não sei como foi o meu, porque claramente estou gravando isso antes do dia 31, mas espero que tenha sido também excelente. Acho que tudo que é regado a boa comida, boa bebida e com o André do meu lado é bom. Então, vamos lá, vamos começar então essa nova temporada do Li no Livro. Lembrando que temos episódios todas as segundas-feiras, teremos alguns episódios especiais às quintas-feiras, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, desculpa. E não vamos fazer pausa. Essa temporada vai ser que nem a terceira temporada. Não teremos pausa no meio do ano. A gente começa agora e vai até mais ou menos meados de novembro. E aí a gente volta em 2024. Logo, estaremos aqui juntos todo o ano de 2023, tá bom? Pois muito que bem, o livro de hoje é um livro que é uma conexão com uma das sagas mais famosas desse programa, que é a saga de Brumas de Avalon. O livro em questão é A Senhora de Avalon, da Britney Spears. Ok, quem escutou os programas de Brumas de Avalon sabe que a autora do Brumas, a Marion Zimmer Bradley, ela foi envolvida em algumas situações criminosas, então o cancelamento bateu a porta, mas somos um podcast que nós não julgamos o livro pelo autor, tá? Quer dizer, nem sempre. Mas não julgamos o livro pelo autor na maioria das vezes. Então, vamos ignorar a pessoa e continuar aqui com a obra, que é uma obra bem legal. A Senhora de Avalon, ela foi lançada em 97, já mais próximo do final da vida da autora, que tinha supostamente, não tenho... Procurei muito dado para confirmar isso, não encontrei, mas que supostamente tinha se convertido ou se aproximado muito mais da religião cristã. E essa autora, então, escreve essa história que ela vai se conectar a 3 livros anteriores dela, que são livros que estão todos ali no ciclo, que a gente chama, né, de ciclo de Avalon, né, que é essa série de livros que ela escreve que se passa ou fala sobre a mesma ilha. A Senhora de Avalon vai ser dividida em 3 partes e cada parte vai se conectar com um livro diferente da Marion. A primeira parte, que não vou lembrar, cada parte tem um nome, né? Mas não vou lembrar. Então vamos falar de parte 1, parte 2, parte 3. Então a primeira parte vai se conectar a um livro chamado A Casa da Floresta. A segunda parte vai se conectar com um livro chamado A Sacerdotisa de Avalon. E a terceira parte se conecta com o próprio Brumas de Avalon. Aliás, eu queria mesmo era ter relido no caso, A Sacerdotisa de Avalon. Mas a Sacerdotisa de Avalon não estava disponível no Kindle Unlimited, que por sinal tá meio que disponibilizando, acho que periodicamente, livros do ciclo de Avalon pra galera ler. Só tava o próprio Brumas e tava o Senhora de Avalon. E aí eu acabei confundindo, achei que era o Sacerdotisa e não era. Esse eu nunca tinha lido, Sacerdotisa eu já li há muitos anos atrás, queria reler, mas não foi dessa vez. A pergunta que não quer calar então: e você precisa ler esses livros, todos esses 3 livros, para curtir o Senhora de Avalon? Não, tá? Não é necessário ler todos os 3 livros. Mas seria legal se você lesse pelo menos o Brumas de Avalon, porque existem aqui conceitos e temáticas que vão ser tratados no Floresta, no Sacerdotisa e no Brumas. Mas que se você ler pelo menos o Brumas, você vai ter uma compreensão total do que ela está tratando aqui. Nesse livro, a gente tem uma dualidade, né, entre Sacerdotisa de Avalon, que seria a Senhora do Lago e sua aprendiz, que é o futuro da ilha. Você tem aqui também a temática da contraposição entre a religião pagã e a religião cristã. Você tem aqui o posicionamento histórico de 3 épocas diferentes, porque você tem 3 histórias, 3 partes, né, divididas, e cada parte vai demonstrar um período diferente da época britânica, da época da Ilha da Britânia. E aí, então, você tem
um Império Romano aqui muito forte, depois você vai ter muito mais os anglo-saxões invadindo. Aqui tá tudo bonitinho. E você tem também a introdução às encarnações, que é uma coisa que permeia muito todo o ciclo de Avalon. O primeiro livro de Avalon, se eu não me engano, é A Queda de Atlântida, uma coisa assim. Esses eu nunca li, tá? Eu li o Floresta, eu li o Sacerdotisa, eu li o Brumas e agora eu li o Senhora. Os de Atlântida eu nunca li. Mas existe essa coisa que se você ler todos esses livros, você vai ver que os personagens são uma encarnação do outro, né? No próprio Brumas, quando o... Ai, como é? O Uther Pendragon encontra a mãe da Morgana, né? Eles meio que citam que se viram antes, e aí eles têm um vislumbre de como teria sido a primeira vida deles, enfim. Isso é uma coisa que vai permear todo esse ciclo de Avalon. As reencarnações de seus personagens que vão, então, cometer ou não os mesmos erros, enfim. Isso é bem legal. Isso aqui você tem nesse livro, tá? Eu vou passar rapidinho, então, sobre como é mais ou menos cada parte. E aí a gente entra pro comercial e aí eu me aprofundo mais, contendo, obviamente, alguns spoilers. A primeira parte do livro vai se conectar com o livro A Casa da Floresta. Ele começa diretamente conectado ao final de A Casa da Floresta. Isso significa que se você não leu A Casa da Floresta, você não vai entender? Não, você vai entender. Eles dão uma pequena introdução, eles meio que dizem ali o que você precisa saber. Claro que você tem uma conexão muito maior com o personagem principal dessa parte, se você leu o Casa da Floresta. Mas se não leu, você vai estar seguindo aí tua vida tranquilamente, tá? Essa primeira parte vai contar a história da sacerdotisa de Avalon, que cria o filho da personagem de A Floresta de A Casa da Floresta. Esse menino, que é filho de Romano, vai então crescer ao lado de uma menina que é filha da Rainha das Fadas, tá? E é com eles que nós teremos então o começo da Avalon que nós conhecemos, porque eles vão definir aí uma descendência que vai conectar até Morgana lá em Brumas, tá? A segunda parte, ela é uma parte que se conecta com A Sacerdotisa de Avalon, que é um livro interessantíssimo, tá? Esse livro eu muito indico, principalmente para quem nunca leu Marion. Eu acho esse livro muito bom. Ele é um livro que vai contar a história de uma menina de Avalon que vai se apaixonar e ter um filho com um general romano, e esse filho é ninguém mais, ninguém menos do que Constantino I. Então é um livro que tem muita situação histórica, né? Porque a gente vai estar lidando com Constantino I, que é o imperador romano, que definiu, né? Que instaurou a religião cristã como a religião oficial de Roma. Claro que no Sacerdotisa de Avalon ele faz isso porque ele teve uma visão. Mas, na verdade, na vida real a gente sabe que não foi por isso. Constantino faz isso porque... Assim, gente, além de não ser professora de história greco-romana não é meu forte, tá? Mas pelo que eu lembro que meu professor me explicou, Constantino faz isso porque Roma se expande muito, né? Nessa fase aí, Roma já tá dividida em duas, tem 2 imperadores. Roma se expande muito, eles estão sofrendo muito ataque dos bretões, dos bárbaros, né? E ao mesmo tempo, como eles estão muito expandidos, eles começam até a abandonar territórios inteiros. E eles absorveram muitas culturas e muitos povos diferentes. Então, para ajudar a acabar com as tensões internas, com a guerra civil interna de Roma, e unir a nação para lutar contra a invasão externa, Constantino, então, vai e declara que a religião cristã é a religião oficial de Roma naquele momento. E porque, sei lá, ele viu uma cruz e sonhou com sei lá quem, e papapá. A gente sabe que isso é bobagem. Mas, historicamente, é isso que acontece. E esse é um dos motivos pelo qual os historiadores, né, pelo menos meu professor de história, pelo que eu me lembro, falou, era tão importante para Constantino colocar a religião cristã como religião principal de Roma. Mas ele em si, historicamente, nunca se converteu, tá? Ele continua sendo um cara que vai adorar deuses pagãos. E em Sacerdotisa de Avalon isso acontece pela influência de sua mãe, que era
uma iniciada da deusa. Mas enfim, voltando aqui para a Senhora de Avalon, essa segunda parte vai lidar com também uma aprendiz e uma sacerdotisa, e com a influência de Roma na Ilha Bretã. A gente está falando aqui de uma situação em que Roma meio que já está abandonando a Britânia, a Deus dará, né? Não tem mais como proteger ali, porque está tendo muita invasão anglo-saxônica. E aí a sacerdotisa de Avalon vai tomar atitudes para então que um novo rei surja, um rei de Avalon. Algo que muito próximo do que Viviane vai tentar fazer com Arthur em Brumas. Se vocês bem lembram, um dos motivos pelo qual Viviane sacrifica sua própria sobrinha Morgana e dá a ela, sem ela saber, para ter um filho com o irmão, era para unificar a grande linhagem de Avalon. E então surgir o grande rei que iria salvar a Ilha Sagrada. E aí a gente chega então na terceira parte, que essa é a parte que tem conexão direta com Brumas, e eu vou falar sobre ela depois do comercial. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, parte 3 de A Senhora de Avalon vai contar a história da Ana, que é a grande sacerdotisa ali, e sua aprendiz, sua iniciada, Viviane, que é a Senhora do Lago em Brumas de Avalon. E um dos personagens também aí é o Taliesin, que é o Merlin, né, de Brumas de Avalon. Lembrando que em Brumas, Merlin não é uma pessoa, é um título dado, né? E aí você vai então ver a juventude da Viviane e muitas coisas que ela faz, que ela era uma iniciada meio impetuosa, assim, tal. Muitas coisas que ela faz vão se refletir com o relacionamento dela. No relacionamento dela com a Ana, que vai ser, então, a mãe da Morgause e da mãe e a avó da Morgana. E também vai se refletir no futuro dela, quando ela estiver mais velha, lá no Brumas de Avalon, tá? O que eu achei basicamente desse livro? Eu vou ser muito sincera. Esse eu acho que é o livro mais fraco, junto com A Casa da Floresta. Tá? Eu não sei quando A Casa da Floresta foi lançado. Mas eu achei esse livro muito fraco. Ele em si não é um livro mal escrito, tá? A autora ela é muito boa na escrita, ela tem uma escrita envolvente. Mas eu acho que o ritmo desse livro ele é mais moroso. Exatamente pela divisão dele, que é uma divisão que eu não acho das melhores, em 3 momentos muito distintos, né? São momentos que ontem eu tava num fórum tentando ler sobre detalhes da história. E aí uma menina até deu as datas, assim. Tipo, a primeira parte é de 89 a 118, acho que depois de Cristo. Aí a segunda parte é em 200 e alguma coisa. Aí a terceira parte é em 300 para 400, porque em 400 acontece Brumas de Avalon. É uma coisa assim, gente, eu não vou lembrar exatamente as datas. Já não lembro o nome. Aprender data é too much pra mim. Então, eu acho que essa divisão em partes, historicamente muito longe uma da outra, me deu uma quebrada. É uma coisa que eu também sinto em Fundação, que é um dos motivos pelo qual eu não gosto de Fundação, porque você tem uma história que a costura dela não é feita pelo relacionamento dos seus personagens, pela evolução dos seus personagens, e sim pelo um local em que ela se passa, onde a maior parte, na verdade, da ação se passa, que seria a Ilha de Avalon. A mesma coisa acontece com Fundação. Fundação você não tem um personagem fixo ali, que é o grande cerne da história, da narrativa. Você tem, na verdade, a narrativa inteira sendo gerada e sendo construída para servir à história da fundação daquela galáxia. Ou no caso do Império Galáctico, né? Então, assim, isso não me pegou, mas eu acho que isso daí é gosto pessoal, tá? Eu acho que isso é gosto pessoal. Na minha opinião, essa divisão vai fazer com que as histórias sejam muito, muito lentas.
são histórias em que tem muita coisa que nem acontece, assim. Você fica lendo e você fala assim, tá, mas qual é o objetivo? Porque eu acho que esse livro é isso. Ele não é pra funcionar sozinho. Ele é pra ser um preâmbulo entre outros 3 livros, né? Que é o Casa da Floresta, o Sacerdotisa de Avalon e a série do Brumas de Avalon, que tecnicamente são 4 livros. Então, é por isso que eu acho que ele não funciona só. Eu acho que o ritmo dele é estranho. A primeira parte, por mais que seja muito interessante, onde você vai ter, nessa primeira parte, a explicação de por que Avalon foi jogada para as brumas, para ficar longe do exército romano e para não sofrer mais ataques dos cristãos. Embora tenha uma cena com os José de Arimateia maravilhosa nessa primeira parte. Os personagens são chatos. Quando você começa a gostar da personagem, que é a filha da rainha lá das fadas, essa personagem vai sumir, porque aí já vem uma nova história que se passa anos depois. E que, na verdade, essa segunda história, pra mim, só serve pra essa personagem da filha da Rainha das Fadas da primeira parte, na verdade, é a encarnação da sacerdotisa, da grande sacerdotisa de Avalon da segunda parte. E aí? Não faz diferença nenhuma pra história. Essa segunda parte, ela é completamente solta. Ela tá ali por tá. A não ser que você se interesse muito por história, não existe motivo pra essa parte de Avalon ser contada. E a terceira parte é a parte que a maioria das pessoas gosta. Eu gostei bastante. Porque você tem ali personagens que te são muito queridos, que você já tem uma conexão, né? Eu acho que funciona muito mais por causa disso, como um prequel de Brumas. As outras, elas não têm tanto apelo assim. A terceira é muito legal por isso, porque você vai ver lá o Merlin é ainda novo, você vai entender por que a Viviane tomou algumas certas decisões. Mas é isso. É basicamente isso. Não é uma leitura ruim, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas foi uma leitura ali que deu, na segunda parte, deu umas travadas ali pra mim. Aliás, esse é o segundo livro desse final de ano que foi ruim de ler, cara. O primeiro livro que eu tava lendo era da Dona Tarde, chamado Amigo Oculto. Amigo Oculto? Amigo de Infância. Que é um livro que, assim como o Pintacilgo, começa brilhante. Eu tava super empolgada, tava lendo, tal. A Dona Tarde, pelo meio da história, vai se perdendo. A mesma coisa que ela faz com o Pintacilgo. No finalzinho, assim, do começo do terceiro ato do Pintacilgo, ela vai se perdendo de um jeito. Só que o Pintacilgo eu já tinha lido, tipo assim, 500 páginas. Eu falei assim, agora vai. O Amigo da Infância foi bem no meio, então eu abandonei. E peguei esse. Não é um livro incrível, mas também não é ruim. Só é dispensável, tá? Essa é a verdade. Aliás, se você nunca leu nada da Marion, passe longe desse livro. Passe longe. Eu te recomendo, se nunca leu nada da autora, pegar o Sacerdotisa, que é muito legal. É uma história ali fechadinha, não tem tanta essa coisa de vidas passadas e papapá. Você consegue entender muito bem. E parte da história se passa longe de Avalon, mas ainda assim com como eu posso dizer? Com a influência, né, da Terra ali. Eu recomendo, obviamente, também você pegar o Brumas. Eu acho o Casa da Floresta chato, tá? Não acho ruim, mas acho chato. Eu acho que, sei lá, não me pegou. E esse aqui eu te recomendo ser o último mesmo da leitura. Se você tá afim muito de ler Marion e o Ciclo de Avalon, esse aqui deveria ser, na minha opinião, o último, tá? É isso. Não vou mais falar sobre esse livro porque não tem muito mais do que falar. É basicamente isso. É um livro, mais uma vez, legal, que eu recomendo para quem já leu os outros, já é iniciado ali nas histórias e nos personagens de Avalon, mas não acho que seja um livro muito interessante. Eu sei que tem uns livros que ela lança, que a Marion lança, sobre Atlântida, que seria meio que lá o precursor de toda, né, o ciclo de Avalon. Eu não sei nem se esses livros foram editados no Brasil. Eu vou procurar, tá?
Vou procurar porque eu achei interessante, assim, talvez tenha muito easter egg lá de brumas. Esse livro aqui, o Senhora de Avalon, tem muito easter egg de brumas. Mas é isso, é easter egg, não realmente nada que você vá ler e fale assim, meu Deus, está me dando uma nova visão sobre aqueles livros. Não, é easter egg. Mas eu vou procurar pra ver se rola. E eu sei que depois desse, a Diana Paxson, ela escreve os outros livros da Marion do ciclo de Avalon, porque a Marion já tinha falecido. Então essa senhora Diana vai pegar algumas anotações, algumas histórias que a Marion vai deixar e vai continuar ali as prequels, as prequelas em português, de Brumas de Avalon. Esses aí eu não tenho muito interesse em ler não, tá? Sei lá, gente, é um preconceito meu. Tem um livro, uma série chamada Millennium, que eu adoro. É uma trilogia sueca, dinamarquesa, não vou lembrar. Mas provavelmente vocês sabem do que eu tô falando, porque é super famoso, os filmes são muito famosos. E eu adoro a trilogia original, adoro. Eu nem quis ler o livro, o quarto livro, porque eu sei que não foi o autor que escreveu, né? Ele falece, então vai deixar anotações e outra pessoa vai lá pegar pra escrever. Nem quis ler o livro. Eu assisti o filme, o quarto filme, achei ruim, mas esse aí pode ser um problema de adaptação, tá? Mas eu não sou o tipo de pessoa que assim, morreu, vem fazer outra pessoa aqui, eu não sou muito chegada. Se George R. R. Martin falecer antes de terminar Song of Ice and Fire, eu provavelmente não vou ler o que vier depois, tá? Já tô printando isso aqui. Podem me cobrar. E é isso, senhoras e senhores. Espero que o 2023 de vocês seja incrível, assim como eu tenho certeza que será incrível essa nova temporada. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós precisamos de mais pessoas para essa comunidade. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.